Um dos hinos mais emblemáticos da Reforma é Castelo Forte é Nosso Deus. Um hino baseado no Salmo de número 46 e é frequentemente chamada de Marselhesa da Reforma Protestante. A melodia desse hino foi posteriormente utilizada por compositores renomados, como Bach, em sua cantata homônima 80, de Mendelssohn, no último movimento de sua Quinta Sinfonia. Giacomo Meyerbeer, na ópera Os Huguenotes. E Richard Strauss, na ópera Friedenstück. A Reforma Protestante deixou um legado significativo na música sacra, com destaque para Martinho Lutero, uma figura central na Reforma. Ele afirmou que, com exceção da teologia, nenhuma outra arte pode ser equiparada à música. Além disso, Lutero foi um grande defensor do canto congregacional, o que lhe rendeu o título de primeiro hinista evangélico, como mencionado por John Julian. Os hinários da época da Reforma apresentam pelo menos outras duas melodias de grande relevância, diretamente associadas à tradição calvinista. Enquanto a influência de Martinho Lutero na música sacra é amplamente reconhecida, João Calvino também desempenhou um papel fundamental na maneira como a música era concebida e praticada nos cultos reformados. Calvino compartilhava da convicção de que a congregação como um todo deveria participar ativamente do louvor a Deus durante os serviços religiosos, mas ele direcionou seu enfoque de maneira específica para o canto dos salmos, ao contrário de abordagens mais flexíveis à música no culto. Calvino adotou uma postura rígida e enfatizou que a música não deveria se tornar um mero entretenimento. Em suas palavras, Calvino disse: "Devemos ter o máximo de cuidado para que a música não seja transformada em um elemento de entretenimento. Ao contrário, a música deve ser usada para a adoração do Criador e para a edificação da comunidade de fé." Para Calvino, o propósito principal do canto congregacional era colocar o foco em Deus e não no homem. John Wilson Faulkner destaca esse ponto crucial ao afirmar que, para Calvino, o objetivo primordial do canto coletivo não era a expressão individual da fé ou a partilha de sentimentos pessoais. Em vez disso, o canto congregacional tinha como finalidade suprema louvar a Deus pela sua misericórdia e graça, reforçando a importância da adoração coletiva como uma expressão de devoção religiosa e comunhão espiritual. Esse compromisso com a centralidade de Deus na música calvinista moldou profundamente a prática musical dentro dessa tradição e teve um impacto duradouro na música sacra. A Deus, Supremo Benfeitor, o hino número 8 do cantor cristão, que é o hinário que nós vamos pegar como base para esse vídeo. É uma doxologia reverenciada, famosa por sua melodia marcante, conhecida como Ode André, cuja origem remonta a 1551 e foi criada por Louis Bobois. A doxologia é uma fórmula de expressão de louvor que tem raízes profundas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
No caso desse hino, seu autor, Thomas Ken, direciona seu louvor para a Trindade Divina. No entanto, irmãos, é fundamental destacar a importância do compositor Louis Bourgeois, que desempenhou um papel crucial na história da música sacra. Bourgeois foi discípulo e cantor de João Calvino, que desempenhava o papel de ministro de música da época, além de liderar o canto congregacional e reger o coral. Ele também participou ativamente da preparação e de edições posteriores do Saltério de Gênebra, contribuindo com inúmeras melodias originais. A influência singular de Bourgeois é observada em suas melodias, notáveis pelo uso frequente do padrão de 4 notas em linha descendente, que representam uma significativa transição dos modos eclesiásticos para as escalas maiores e menores. Essa mudança radical e duradoura na salmódia e, como resultado, na inódia, teve um impacto profundo no desenvolvimento da música sacra e marcou uma evolução notável na forma como as melodias eram compostas e apreciadas dentro do contexto religioso. A contribuição de Louis Bourgeois em sua melodia Old André continua a ecoar na adoração protestante até os dias de hoje, testemunhando a durabilidade e a influência perdurável de sua obra na tradição musical cristã. Outro hino notável com a música de Louis Bourgeois é O Meu Clamor, ó Deus, atende, cuja letra é uma parafrase do Salmo de número 5. Minha alma chora, por isso implora. A relevância histórica desse hino é notável, irmãos, já que foi entoada no primeiro culto evangélico registrado em solo brasileiro, datando o evento de 1557. Esse culto foi liderado pelo pastor Pierre Ritier, que deu nome à melodia conhecida como Ritier. Ritier estava acompanhado por outros pastores e membros da Igreja Reformada em Gênebra, enviados por João Calvino e outros líderes reformados. Esse momento histórico ocorreu em um contexto de duras perseguições por parte do catolicismo. Muitos huguenotes e calvinistas enfrentaram prisões e martírios devido às suas convicções religiosas. O evento marca um capítulo significativo na história do protestantismo no Brasil, atestando a tenacidade da fé em meio à adversidade. A Reforma Protestante foi importante para o cristianismo porque chamou a atenção para verdades e práticas bíblicas que haviam sido esquecidas ou distorcidas pela Igreja medieval. Não foi um movimento inovador, irmãos, mas restaurador das convicções e ênfases do cristianismo original. Algumas de suas principais contribuições foram o retorno às Escrituras, a centralidade de Cristo, a salvação vista como dádiva da graça de Deus a ser recebida por meio da fé. A Igreja não é a instituição ou hierarquia, mas sim o povo de Deus. Cada cristão é um sacerdote. Lutero defendeu firmemente o sacerdócio universal dos fiéis, mas essa não é a principal razão da existência de muitas igrejas evangélicas hoje. Não é novidade que todos nós sabemos que hoje existem inúmeras instituições evangélicas que surgiram depois da Reforma. Lutero defendeu firmemente o sacerdócio universal dos fiéis, mas essa não é a principal razão da existência de muitas igrejas evangélicas. A razão maior está no princípio do livre exame, ou seja, o direito de todo cristão de estudar por si mesmo as Escrituras, não ficando preso à autoridade da Igreja ou a uma interpretação oficial da Bíblia. A Europa do século XVI passava por profundas transformações. As estruturas políticas, econômicas e sociais que marcaram o continente durante a Idade Média estava sendo substituída. Havia expansão econômica e política, novos interesses e novas formas de governo se consolidavam. A religião estava perdendo a força, pois a partir do renascentismo começou a se consolidar a ideia de que o homem era o centro de todas as coisas. A cultura renascentista, irmãos,
também contribuiu para que as artes ganhassem novo fôlego, resgatando sobretudo o legado da cultura clássica. Assim, novas ideias e novas formas de enxergar o mundo foram difundidas com a invenção da imprensa. A Igreja Católica, por sua vez, enfrentava uma crise de credibilidade, e sua contestação vinha desde a Idade Média. As críticas à Santa Sé tratavam de questões como a quantidade de terras e outras riquezas nas mãos da Igreja, a corrupção dos clérigos, o abuso do poder, entre outras coisas. Assim, questionamentos eram realizados abertamente. Os casos dos valdenses e as críticas feitas por John Wycliffe e Jan Hus são demonstrações claras de que a insatisfação com a Igreja Católica se arrastava por séculos. Os dois últimos, inclusive, são considerados precursores da Reforma Protestante. As antigas críticas que eram realizadas à Santa Sé foram retomadas por Martinho Lutero, um monge agostiniano que era professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Apesar de ser um monge e, portanto, membro do clero, Lutero tinha inúmeras críticas à Igreja Católica. O grande questionamento que movia Lutero era a questão da venda de indulgências, isto é, a Igreja pedia doações em dinheiro em troca de perdão pelos pecados. Quando a Igreja tinha objetivos importantes, ela realizava uma venda especial de indulgências e incentivava as pessoas a darem contribuições em troca desse perdão e da garantia de sua salvação. No contexto de Lutero, o monge João Tetzel tinha sido encarregado por uma autoridade do Sacro Império Romano Germânico para recolher indulgências em Wittenberg. Isso foi um motivador para que Lutero começasse a questionar abertamente a prática das indulgências. Parte delas seria utilizada na construção da Basílica de São Pedro, em Roma. Além disso, Lutero era crítico de outras práticas como a simonia, isto é, a venda de cargos e funções eclesiásticas. Lutero entendia que essas ações da Igreja Católica iam contra o seu entendimento da fé cristã, porque ele não acreditava na ideia de que a salvação acontecia mediante obras, mas somente pela fé. A insatisfação de Lutero, como mencionado, não tinha como objetivo promover um rompimento ou dividir a Igreja Católica. Ele queria apenas combater práticas que considerava inadequadas para que a fé católica pudesse ser reformada. A reforma contribuiu para o pensamento moderno de muitas maneiras, irmãos. Seu questionamento do autoritarismo religioso medieval, sua ênfase à participação responsável do fiel na vida e na direção das igrejas, seu estilo participativo de liderança, sua valorização do trabalho e de toda e qualquer ocupação honesta contribuíram para o fortalecimento de noções como liberdade, democracia e solidariedade social. Os diferentes reformadores e seus seguidores deram importantes contribuições nas áreas da teologia, filosofia, política, sociologia e ética. O pontapé da Reforma Protestante foi a elaboração das 95 teses de Martinho Lutero. Esse documento foi escrito por Lutero como uma proposição de debate para as questões das indulgências, do qual ele discordava, como já vimos. A partir disso, as ideias de Lutero se espalharam rapidamente, sobretudo pelo norte da Europa e pela Europa Central. Lutero então elaborou a disputação do Dr. Martinho Lutero sobre o poder e eficácia das indulgências, vulgarmente conhecido como 95 teses. Segundo a tradição protestante, Lutero teria fixado as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg como forma de demonstrar sua posição publicamente e de convocar um debate sobre a questão. Esse fato, que deu início à Reforma Protestante, ocorreu em 31 de outubro de 1517. Ao longo da vida de Lutero, ficou estabelecido um princípio teológico conhecido como 5 solas: sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli Deo gloria. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e a glória somente a Deus. Martinho Lutero ainda introduziu a Bíblia do latim para o alemão, uma vez que ele acreditava que os fiéis deveriam ter acesso direto aos textos sagrados. A ação de Lutero ainda influenciou outros movimentos protestantes na Europa,
como liderado por João Calvino, que originou o calvinismo, e o de Henrique VIII, que originou o anglicanismo. Lutero era inteiramente popular. Como demonstram fartamente os seus escritos, ele era um homem do povo, falava a linguagem do povo, por vezes bastante áspera, e só ocasionalmente envolveu-se com os nobres por força das circunstâncias políticas da época. A reforma teve características distintas em outras partes da Europa por vários motivos. As personalidades e ênfases dos outros reformadores, as peculiaridades culturais das outras nações e as realidades políticas dessas nações. Por exemplo, na Inglaterra, a reforma só implantou-se graças à interferência decisiva de vários monarcas como Henrique VIII, Eduardo VI e, em especial, Elizabeth I. Querendo agradar os seus súditos protestantes e católicos, ela criou o anglicanismo, uma síntese de elementos dessas duas tradições. O crescimento do protestantismo na Europa fez com que o Papa Paulo III convocasse o Concílio de Trento, que se reuniu em 3 ciclos. Nesses concílios foram tomadas decisões que reforçavam princípios do catolicismo e combatiam o avanço do protestantismo. A realização do Concílio de Trento foi uma das ações da Igreja Católica no que ficou conhecido como Contra-Reforma. O objetivo era exatamente o mencionado: barrar o avanço do protestantismo na Europa. Entre as medidas tomadas no Concílio de Trento podemos citar proibições das indulgências, proibição da circulação de alguns livros e reforço da ideia de infabilidade do Papa. As ações da Igreja como parte da Contra-Reforma não se resumiram ao Concílio de Trento e se manifestaram de outras formas também, como a fundação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola, que também entra no rol de ações da Igreja para reformar o seu próprio poder. Os jesuítas eram responsáveis pela divulgação do catolicismo pelo mundo e foram uma das principais ordens religiosas na América. Quando Martinho Lutero, em 1517, pregou suas 95 teses contra a venda de indulgências na Igreja Católica, não estava apenas desafiando a autoridade do Papa, mas também desencadeando uma transformação cultural que mudaria o curso da história. Lutero sabia que as ideias reformistas precisavam ser espalhadas rapidamente e, para isso, ele usou o mais novo e poderoso instrumento de comunicação da época, a imprensa. A invenção da prensa tipográfica por Johannes Gutenberg no século anterior havia democratizado a publicação de livros e panfletos, e isso seria crucial para o movimento protestante. Lutero, em particular, fez uso habilidoso da imprensa para disseminar seus escritos. Seus panfletos, sermões e traduções da Bíblia estavam ao alcance de uma população cada vez mais alfabetizada. A figura do monge agostiniano tornou-se uma espécie de celebridade religiosa na Europa, sendo capaz de falar diretamente com milhões de pessoas sem depender dos intermediários da Igreja. Por outro lado, a Igreja Católica não ficou atrás. A Contra-Reforma, ou a reação católica à Reforma, foi também um movimento de propaganda intensa. Se Lutero e seus seguidores estavam dividindo o mundo religioso, a Igreja Católica precisava reafirmar sua autoridade e reverter o crescente poder dos protestantes. O Papa Paulo III, durante o Concílio de Trento, formulou uma resposta sistemática às críticas protestantes e a Igreja utilizou seus próprios meios de comunicação para reforçar sua posição. O resultado foi uma guerra ideológica travada por meio de livros, sermões e, claro, através do poder político. Ambos os lados sabiam que o controle da narrativa era fundamental. Os protestantes usaram a mídia para chamar a atenção para as corrupções da Igreja Católica. Escritos como O Cativeiro Babilônico da Igreja, de Lutero, eram incendiários, acusando a Igreja de ser corrupta, opressiva e de distorcer os ensinamentos bíblicos.
Ele não apenas criticava a venda de indulgências, mas também contestava a autoridade papal, a transubstanciação e a necessidade de sacerdotes como mediadores entre Deus e os homens. Lutero sabia que suas ideias precisavam de ampla circulação, e a imprensa foi essencial para alcançar as massas. Por outro lado, a Igreja Católica, por meio do movimento de Contra-Reforma, procurou atacar os erros percebidos no protestantismo, acusando os reformadores de heresia, divisão e de enfraquecer a verdadeira Igreja de Cristo. Escritos católicos como Contra os Errantes de Lutero e outros panfletos produzidos pelos jesuítas procuravam descreditar os protestantes, acusando-os de cisma e de destruição da unidade cristã. A retórica católica, assim como a protestante, foi uma ferramenta poderosa de mobilização que visava manter a lealdade dos fiéis à autoridade papal e à tradição da Igreja. Ambos os lados usaram a mídia para difundir suas ideologias, criando uma polarização religiosa sem precedentes, irmãos. A retórica que se desenvolveu ao longo do século XVI foi uma das mais ferozes já vista na história da Igreja. A cada ataque, uma defesa, e em muitos casos, um contra-ataque ainda mais incisivo. Esse ciclo de acusações e respostas moldou a percepção pública do que estava em jogo na Reforma Protestante. A guerra da propaganda entre protestantes e católicos no século XVI não foi apenas uma batalha de palavras, foi também uma batalha pela definição da verdade cristã. Lutero e seus seguidores estavam empenhados em trazer a Bíblia ao alcance de todos e não apenas da elite eclesiástica. A crença protestante de que cada cristão deveria ser capaz de ler e interpretar as Escrituras por si mesmo foi revolucionária. Isso não só democratizou o conhecimento religioso, mas também ajudou a quebrar as correntes de um sistema medieval onde a Igreja controlava a leitura e interpretação da Bíblia. Além disso, a Reforma Protestante trouxe à tona a importância do indivíduo diante de Deus, sem a necessidade de um intermediário humano. A ideia de que a salvação é uma dádiva de Deus, acessível a todos pela fé, foi uma grande inovação para a época. Ao contrário da Igreja Católica, que enfatizava o papel do clero e os rituais como intermediários, o protestantismo desafiava essas práticas, propondo um relacionamento direto entre o crente e Deus. Esse movimento teve uma influência profundamente positiva em várias esferas, não apenas no campo religioso, mas também nas esferas política e social. A Reforma ajudou a estabelecer uma ética de trabalho focada na responsabilidade individual e na valorização do esforço humano. A ideia de que a fé deveria se refletir nas ações cotidianas tornou-se a base para muitas das mudanças sociais que ocorreriam nas próximas gerações. Em termos de liberdade religiosa, a Reforma abriu o caminho para a pluralidade de crenças. A ideia de que diferentes interpretações da Bíblia eram legítimas deu início ao que conhecemos hoje como liberdade religiosa, uma pedra angular das sociedades democráticas modernas. Foi também uma revolução cultural que levou à criação de novos sistemas educacionais e à valorização da educação, particularmente para as mulheres, que passaram a ter maior acesso à leitura e à educação cristã. A guerra de propaganda entre protestantes e católicos no século XVI foi muito mais do que uma disputa ideológica. Foi um marco na história da comunicação, da política e da religião. Através do uso estratégico da mídia, ambos os lados procuraram moldar o futuro da fé cristã. Hoje, olhamos para esse período com um olhar crítico, mas também com uma profunda admiração pelo poder das ideias e pela capacidade humana de transformar a sociedade, sabendo que Deus controlou tudo isso através da sua soberania. Embora a Guerra das Palavras tenha sido, sem dúvida, um capítulo conturbado da história da Igreja, o legado da Reforma Protestante e da Contra-Reforma
é de enorme relevância histórica para o mundo moderno. As tensões daquele período ajudaram a moldar as bases para a liberdade religiosa, o direito à educação e a compreensão de que a fé é, antes de tudo, uma questão de convicção pessoal. O conflito, na verdade, impulsionou a Igreja para um futuro mais inclusivo e mais atento às necessidades espirituais de seus fiéis. Assim, a guerra de propaganda do século XVI, longe de ser uma derrota, acabou sendo uma vitória para a Igreja protestante e para o cristianismo como um todo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de seguir o canal Teologia para mais conteúdos como esse e também considerar se tornar um membro do canal para nos ajudar a continuar com esse conteúdo.